Bom dia a todos, é uma alegria muito grande, né? A gente poder prestar um culto a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? É maravilhoso, né? Cada coisa, não é que tudo vai correr 100%, né? Eu pensei quando eu aceitei a Jesus que tudo ia correr 100%, mas não é bem assim, né? Mas é uma alegria, porque cada vez mais Deus vai trabalhando e melhorando a nossa vida, né? E cantar ao Senhor, o cântico novo, sempre tem coisas novas acontecendo na nossa vida, né? Desafios, mas Deus tem preparado vitórias para a gente, cada desafio, né? Então, e aí aparece um cântico, né? O pastor Greta falou que estava assobiando, né? O Lísio, mas é porque Deus sempre traz novidades para a gente, alegria da vitória, né? Sem luta não tem vitória, como o pastor Sacma sempre falava, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos cantar essa música então. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e o digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheço que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno.
a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Pedir para a Esther fazer a oração? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, pela vida que o Senhor nos dá hoje, pelo culto de hoje, pela essa igreja. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, verdadeiro, soberano sobre todas as coisas. Pai, vem já recebendo o nosso louvor nesse dia, Pai, que o Senhor esteja aqui entre nós e que o Senhor venha estar neste dia, Senhor, falando aos nossos corações através da tua palavra, trazendo, Pai, transformação, Senhor, de nossas vidas, Senhor, ensinando-nos a como andar com o Senhor, a como amar, como obedecer ao Senhor a cada dia, Pai. Abençoa, Senhor, essa igreja, Senhor, que o Senhor esteja guardando cada um de nós aqui neste dia. Louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confio em Deus em toda e qualquer situação, né? A gente confia no Senhor, que Ele tem o melhor para nós, né? E Ele tem um propósito para cada coisa que acontece na nossa vida. E ter a promessa da palavra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, né? Confiar no Senhor. E minha mãe sempre fala, confia no Senhor e vai dar tudo certo, né? E realmente ela é feliz. Ontem mesmo fiz questão, estava uma correria, mas deu um tempinho para encontrar com a minha mãe, né? E cantar junto, orar junto com ela, foi um prazer. Confiar em Deus, né? Confiar, isso faz toda a diferença, né, na nossa vida. Vamos cantar essa música então? Confia.
prazer. A nossa alegria é cumprir a missão que Deus deu, né? A vontade de Deus sobre a nossa vida, né? Hoje mesmo peguei o Waze, né? Fiz um caminho diferente para chegar aqui. É um caminho que é a primeira vez que eu fiz, acho que tinha, sei lá, maratona, alguma coisa assim, né? Deu uma volta, mas segui o Waze e cheguei direitinho. Será que está certo, né? No meio do caminho, pensando nisso. O Waze, seguir a palavra de Deus. Em toda e qualquer circunstância, a gente vê qual a vontade do Senhor. Cumprir o teu querer, teu prazer. Hoje vamos ler Mateus 5, 6. Vamos ficar de pé e ler todos juntos esse versículo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. Mais uma vez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pode se sentar. Hoje é uma alegria, né? Temos a presença do pastor Clériston aqui conosco e ele está passando por uma fase, né? A sua mãe, né? Deitada, mas mesmo assim ele está conosco aqui e é sempre uma alegria, né? Receber o pastor Clériston, né? Realmente tem se caminhado junto, né? E é um prazer, né? Eu creio que tudo tem um direcionamento do Senhor, né? Ele se aposentou, falei, não pode aposentar não, tem que trabalhar um pouco, né? Tem que estar pregando, né? Então é uma alegria, sabe? A gente ter o pastor Clériston conosco, né? Então hoje ele vai pregar sobre esse texto. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E nós vamos descobrir nessa reflexão o significado do termo justiça. Então essa bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, uma vez mais segue, logicamente, as afirmações anteriores, né, do que é ser bem-aventurado. Então, bem-aventurado, primeiro, são os pobres de espírito. Isso é quando a pessoa reconhece sua falência espiritual, onde a pessoa reconhece que ela não tem mérito nenhum, e tudo que ele recebe é pela graça de Deus. Então, se ele vê a sua miséria, mas também vê a riqueza que é em Deus, e ele apropria pela fé dessa riqueza que é em Cristo Jesus, aí ele é um bem-aventurado, é feliz, é abençoado. Aí depois a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então o primeiro choro tem que ser o choro pelo meu pecado. Aquilo que eu peco, aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Muitas vezes através de palavras, de gestos, né? Mas também é um choro pelos outros, pela miséria que está acontecendo. Então não só um choro por mim, mas também um choro pelos outros. Depois fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui é quando a pessoa entrega todos os seus direitos a Deus. Deus já sabe de todas as coisas, soberania de Deus. E aí o exemplo de manso seria Moisés. Mas bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos definir o que é bem-aventurados. Feliz. Eu quero dizer que feliz é diferente de alegria. Alegria é um sentimento. E felicidade, eu olho para a minha vida, mesmo que tenha tantas dificuldades, eu tenho prazer nela. Então essa felicidade tem a sua origem em Deus. Independente das circunstâncias diversas, complicadas, em que estamos vivenciando, estamos passando. E eu sou feliz. É alguma coisa que eu posso contabilizar
eu peso na balança e eu vejo que valeu a pena. A Bíblia fala que muitas vezes a pessoa olha para trás e fala, não tenho contentamento nenhum. Mas o bem-aventurado olha para trás e fala, tenho contentamento, sou abençoado. E aí, a pessoa bem-aventurada, eu coloquei aqui um hino, que é um hino muito conhecido no mundo todo, Sou Feliz, Sou Feliz. Então ele foi escrito por Horácio Spafford, e esse homem ele perdeu tudo que tinha no grande incêndio que aconteceu em Chicago. Então antes desse incêndio ele tinha perdido um filho por uma doença. E aí, após esse incêndio, então ele resolveu enviar sua esposa e as suas filhas para a Europa. Ele ficando para acabar ali e resolver alguns negócios. Mas tragicamente o navio veio a naufragar e 4 filhas morreram afogadas. A esposa manda um telegrama com a seguinte frase: salva, porém só. Foi para encontrar sua esposa, ele foi para encontrar sua esposa. E o capitão o chamou e disse que estava passando onde houve aquele naufrágio. Então foi no meio da dor e da saudade que ele escreveu: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amados, a fé em Cristo traz consolo e força no momento mais escuro da vida, no momento mais traumático da vida. Eu quero dizer que ele não estava alegre, mas ele tinha confiança e fé em Cristo Jesus. Ele era um homem bem-aventurado. A sua felicidade tinha sua origem em Deus e não nas situações adversas. Eu quero dizer também que o mundo inteiro anda à procura de felicidade. Não há o que duvidar disso. Todos querem ser felizes. Este é o motivo maior por detrás de cada ação e ambição. Eu acho porque eu quero ser feliz. Eu ambiciono alguma coisa porque eu quero ser feliz. Isso também está por detrás de todo o trabalho, de todo o esforço, de todo o empreendimento, porque a pessoa quer ser feliz. Eu quero dizer que tudo quanto o homem faz tem como alvo ser feliz. Mas a grande tragédia é que, apesar do homem concentrar a busca da felicidade em conquista, a busca da felicidade em status, em posse, etc., o pior é que ele não consegue encontrá-la. Porque só os bem-aventurados em Deus são felizes. Eu quero também trazer uma reflexão sobre a questão da igreja. Será que a igreja não está dentro desse contexto de tornar a pessoa alegre? Será que nós pregamos o evangelho para que a pessoa possa ser alegre e não salva? Eu vou lá porque eu sinto bem. Eu vou lá porque aquelas músicas falam no meu coração. Sente bem, mas será que houve transformação? Será que ela não precisa ainda ser salva? Então, eu quero dizer que essa é a exigência da cultura dos nossos dias. Por isso que a teologia da prosperidade avança, porque prega um Deus que vai fazê-la felizes, principalmente na área material ou física. Então, quer dizer, os sofrimentos, as doenças, as tribulações não podem fazer parte da minha vida porque eu mereço ser feliz. Eu já vi muito disso. Você merece ser feliz. Não está contente no casamento? Você para, porque você merece. Qualquer coisa eu mereço. Então abandono. Já vi casais, já aconselhei, abandonando os filhos para ficar com o outro porque quer ser feliz no casamento. É errado, porque desconhece as Escrituras, porque a Escritura não exclui os sofrimentos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer. Quem quer viver piedosamente também serão perseguidos por causa da justiça. Amados, nós precisamos entender o que Jesus queria dizer nesse texto de Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas o que significa ter fome e sede de justiça? Em primeiro lugar,
nós vamos refletir negativamente. Ter fome e sede de justiça. Então, ter fome de sede de justiça não é ter fome de bênção. Vou lá para buscar uma bênção. Não é ter fome de felicidade também. O que notamos é que a maioria das pessoas tem buscado bênçãos e felicidades e por isso acabam perdendo o que realmente Deus quer, o que realmente Deus tem para ela, o projeto de Deus para ela. De acordo com a palavra de Deus, é algo que não deveríamos buscar em primeiro lugar, diretamente. Antes é algo que resulta da busca em primeiro lugar do seu reino e da sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Nós buscamos tantas coisas, mas não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Os textos nos dizem: primeiro são felizes as pessoas que buscam primeiramente a justiça e não a felicidade. Falam, as pessoas falam: eu quero ficar livre da minha dor e por isso vou fazer qualquer coisa que me faça esquecer da minha dor. Aí entra em qualquer paliativo, em qualquer coisa que as pessoas estão falando, porque sente dor na alma. Muitas vezes até sentimento de culpa, remorso, muitas vezes o pecado que oprime. Então eles querem ficar livres do fardo, e esquece que o fardo de Jesus é diferente, né? Meu fardo é leve, Jesus fala. O questionamento que nós devemos ter, amados irmãos, é: qual é a causa da dor, da infelicidade? Aqueles que andam à procura somente de felicidade, de bênção, nem por isso se sentem felizes. E é verdade. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, nós vamos chegar até lá. Eles serão fartos, agraciados. Eles, como acabamos de cantar, se eu tenho Jesus, não preciso de mais nada. Muitas vezes alguém falou, e eu acho que é uma verdade, muitas vezes nós cantamos tanta coisa, e muitas vezes parece que nós mentimos mais, né? Porque a gente fala tanta coisa e na prática a gente esquece, né? Olha, se eu tenho Jesus, por que eu vou precisar? Eu sei que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu preciso do pão, mas da palavra. Acontece esse fracasso com muitas pessoas que vão à igreja e procuram alguma bênção. Ah, vou lá porque eu quero ser abençoado, eu vou lá por causa disso, eu vou lá porque eu tenho que fazer uma oração. Mas eles não vêm na igreja para adorar a Deus em espírito e verdade. Nós estamos aqui em primeiro lugar para adorar a Deus. Ele merece toda a nossa adoração. E essas pessoas muitas vezes vão em encontro, vão em montes, vão tudo, procurando ter uma experiência que haverá de arrebatá-las em êxtase, invadi-las de júbilo. Eu conheço pessoas sinceras, pessoas do meu coração que ficam nisso e desconhecem a palavra de Deus. Estava no hospital, agora estou praticamente quase lá por causa da minha mãe, e sempre tem pessoa que quer nos ajudar, né? Fala: Deus me falou isso, irmão, que você tem que fazer isso. Falei: ó, irmã, mas não sei qual igreja, mas isso é paganismo, não tem nada a ver com a Bíblia. Então muitas vezes a pessoa tem boa vontade, quer coisa, mas não tem nada a ver com Deus. É vontade dela, é pensamento dela. E essas pessoas têm procurado e querem entrar em êxtase. Eu lembro uma vez, no meu ministério, onde as pessoas falam assim: essa igreja é gelada, essa igreja não adorar a Deus, tem que manifestação, essas coisas extraordinárias. Eles me convidaram para ir na reunião, eu fui. E chegava lá, eles batiam na parede: Senhor, fala, e pum. E no final nada acontecia, nada foi extraordinário. Aí sabe o que eles falaram, irmãos? Sabe por que Deus não manifestou? Porque eu não tinha fé. Eu impedi. Você acha que eu vou impedir Deus, o Espírito Santo, de fazer qualquer coisa? Longe da palavra de Deus. A motivação certa é buscar a Deus, mas uma teologia furada,
não bíblica, uma teologia falsa. Eu quero dizer que, através dessa experiência, muitos procuram e jamais vão obtê-las. Não vão. Essa felicidade tem origem em Deus. Por quê? Não nos compete ter fome e sede de experiência extraordinária e nem de bênção. Se quisermos verdadeiramente ser felizes e abençoados, então precisamos ter fome e sede de justiça. Já que não vamos chegar perto do almoço, vou só adiantar, dá uma fome, né? Então você tem que comer, né? Sede também, gostoso quando você está, né? E aqui fala que eu tenho que ter fome e sede de justiça. Essa fome, se eu não comer, eu vou morrer, né? Então eu vou ter essa fome de Deus, experiência assim de estar íntimo com o Senhor. Agora, quer dizer, o que está envolvido nessa justiça? Nós não devemos pensar naquilo que tanto fala em nossos dias como uma espécie de retidão geral, de moralidade, de justiça social. Isso é ensinado pelos filósofos gregos, que é certa e boa. Isso deve fazer parte de todas as pessoas. Amados, a justiça cristã não para nesse ponto de justiça social ou de moralidade, mas ela vai além disso. Ela é mais profunda do que isso. Eu quero dizer que alguns falam eloquentemente sobre justiça, mas mostram deslealdade para com seus próprios votos matrimoniais, ou seus votos solenes que porventura tenha feito na criação dos filhos. O ensinamento que a palavra de Deus tem não é retidão geral e nem moralidade. Além disso, é mais profundo, é sublime. Mas você também pode estar pensando também em justificação nesse texto. Nesse nosso contexto, podemos também definir justiça como sinônimo de justificação. Sim. O que o apóstolo Paulo empregou, o vocábulo, nesse sentido, em Romanos, onde ele escreveu a respeito da justificação lá em Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, essa justificação, ela é gratuita, é pela graça de Deus, algo que eu não mereço e eu recebo dele, e é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqui nessa bem-aventurança, a ideia não é somente de justificação, mas de santificação. Justiça aqui está relacionada com santificação, com santidade. Não pode haver crescimento sem nascimento. Vocês concordam comigo, né? Tanto na área física, como que eu vou crescer se eu não nasci fisicamente? Espiritualmente é a mesma coisa. Eu tenho que nascer espiritualmente. Eu tenho que nascer do alto. Eu tenho que nascer e eu tenho que ser justificado. Então não pode haver santificação, esse texto fala de santificação, sem justificação. Isto de ser declarado justo por Deus, não por mérito próprio, mas pela fé em Cristo Jesus. Isso aí é um ato judicial, em que Deus, o juiz, inocenta o pecador e o torna justo na pessoa de Jesus Cristo. Fome e sede de justiça. Agora essa pessoa deseja receber libertação do pecado, é santificação, em todas as suas formas e manifestação, porque o pecado nos separa de Deus. Então nós precisamos ser justificados por Cristo. E nós só teremos fome e sede de justiça sendo justificado por Cristo mediante a fé no sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Vamos dizer aqui nesse texto nosso que nós estamos encerrando: justificado pela fé em Cristo. Você é justo em Cristo Jesus, e quem declara isto é Deus. Quem pode te condenar se é Deus que te justifica?
Aí nós teremos fome e sede de justiça, de intimidade, de santificação, de uma vida profunda com Deus. E nós sabemos que nós somos só declarados justos pela fé no sacrifício de Cristo. E aí há crescimento espiritual. Eu quero crescer espiritualmente. E nesse crescimento espiritual, eu vou ser bem-aventurado porque eu vou ter fome e sede de justiça. Santificação. A Bíblia fala: sejais santo porque eu sou santo. Justiça, fome e sede de santidade. Largar o pecado, abandonar o pecado. Alguma coisa que a Bíblia fala, aquilo que eu não quero fazer, posso falar, eu acabo fazendo, Senhor, me ajuda. Davi fala: meu pecado está sempre adiante de mim. Não satisfazeis o desejo da carne, mas do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Sejais santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: sem santificação ninguém verá a Deus. Não vê nem aqui e nem na glória. Mas para eu ter santificação, eu tenho que nascer, ser justificado por Cristo. E aí eu vou crescer espiritualmente. Sabe por que a gente tem que crescer espiritualmente, irmãos? Aqui é uma palavra de Deus, ao meu coração, ao teu coração. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a volta de Cristo. Quem que começou a boa obra no teu coração, no meu coração? Foi Deus. Ele mente. O que ele falou? Vai transformar. Aquele que começou a boa obra vai o quê? Me mudar. Ele começou uma boa obra, ele vai terminar essa obra. Isso é um processo do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus, me transformando na imagem e semelhança de Cristo Jesus. Se ele começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Aqui, a ideia é de um sacrifício. Eu estou sendo preparado pelo Espírito Santo, pois que aceitei a Cristo, para ser oferecido a Deus. E é interessante, amados irmãos, notar que para eu chegar, se eu morrer agora, para eu chegar na presença de Deus, Deus é tão santo, que o Espírito Santo vai acabar de me santificar. Porque Ele é santo. Tira a sandália dos pés onde está pisando, é lugar santo. Deus está presente. Então Ele começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoar. Independente das situações. Você é uma pessoa bem-aventurada, tem a sua felicidade originada em Deus. Não é alegria, porque alegria é sentimento, né? Eu estou alegre, até a hora que você está triste. Isso são sentimentos nossos. Mas felicidade é uma constatação. Você constata, valeu a pena, apesar das lutas, das provações, das tribulações. Valeu a pena. Como diz o hino, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor, independente da situação. E no próximo domingo, né, nós vamos falar o aspecto positivo da fome e sede de justiça, que é o resultado, o resultado é que a pessoa quer estar em comunhão constante com Deus, através da sua palavra e através da oração. Eu quero, Senhor, fome e sede de justiça de Deus. Amém? Que Deus possa, e o Espírito Santo, aplicar essa palavra no meu coração, no nosso coração, para que a gente fique mais parecido com Jesus a cada dia. Amém? Pastor Luiz. Bem-aventurados, né? Felizes. Essa felicidade não é só para esse mundo, mas nesse mundo a gente já experimenta a felicidade, né? No momento que nós encontramos a Jesus, né? Encontramos a Jesus, a gente se torna feliz. Mesmo aquelas circunstâncias que o pastor Gleison contou, né? A pessoa teve um incêndio na casa, perdeu o filho doente, perdeu as 4 filhas no naufrágio,
não é? E mesmo assim ele compôs: sou feliz em Jesus, meu Salvador. Então, qualquer circunstância, podemos ser felizes. Não posso deixar de dizer da minha mãe, né? Dou graças e exulto pelas chuvas de bênçãos. Ela fala todo dia isso. Dou graças e exulto pelas chuvas de bênçãos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Né? Reina em mim. Né? No começo, nós nos tornamos justos pela justiça de Jesus, quando Ele começa a reinar em nossas vidas. Nós nos tornamos pessoas justas. E, através da presença de Deus trabalhando em nossos corações, nós somos santificados, né? Dia a dia. E o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando de mais e mais até esse dia perfeito. Vou cantar essa música. Nós te agradecemos porque o Senhor um dia veio reinar em nossos corações. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar reinando sempre. Muitas vezes nós andamos por caminhos tortuosos e também nosso pensamento predomina, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Purifica-nos, ó Pai. Confessamos que dependemos totalmente de Ti. Vem reinar de novo em mim, em nossos corações, nossos sonhos, em tudo que fazemos, ó Pai, que seja feito segundo a Tua vontade, Senhor. Queremos realmente andar conforme o Teu desejo, conforme a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Nós agradecemos pela palavra de hoje, que nós possamos realmente ter mais e mais sede de justiça, Pai, e que possamos realmente buscar mais e mais a Tua presença, Senhor, para que o Senhor possa estar reinando nos nossos corações, ó Pai, na nossa família, no nosso país, possamos clamar por isso mais e mais. Agradecemos, entregamos tudo nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. A última música, recebemos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre. Para sempre.
sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.